profissional, existe essa verdadeira influência da mídia dentro dos relacionamentos? Realmente a gente tem observado, Indiara, que essa influência, essa intervenção da mídia, né, principalmente hoje dessas mídias de massa, as mídias sociais, tem sido muito grande, tanto na rotina quanto nos relacionamentos familiares e sociais de uma forma geral. Então as mídias têm uma influência ali a partir não só das temáticas que elas trazem, né, das postagens, do tempo que você empreende ali junto a essas mídias sociais, da rotina que hoje já inclui também essa participação nas mídias sociais, a exposição de imagem, tanto pessoal quanto familiar. Então a intervenção hoje ela é uma realidade. Entendi. Conforme nós vamos tendo experiências, inclusive acredito que até você já tenha escutado casos de pessoas que falaram que relacionamentos terminaram devido ao uso das redes sociais. Em que ponto isso pode estar influenciando negativamente dentro de um relacionamento? O termômetro é sempre o exagero, né? Aquilo que sai de uma medida razoável, né? Da razoabilidade. Quando o sujeito começa a dedicar, né, a essas mídias sociais ou a esses relacionamentos virtuais, ele começa a priorizar isso aos relacionamentos reais, aos relacionamentos diretos. Então, quando esse espaço de dedicação afetiva, dedicação temporal, passa a ser maior do que a convivência real, aí a gente já pode pensar que isso pode estar tendo uma influência efetivamente negativa ou até patológica quando torna-se uma dependência, por exemplo. Então o termômetro ele quando se atrapalha a vida do sujeito, quando traz consequências negativas à vida do sujeito, ou quando ele priva o seu sentido, ou seja, quando ele só consegue relacionar-se dessa maneira, aí sim a gente vê que está no nível patológico. E doutor, explica pra gente um pouco o que o indivíduo sente nesse momento que ele prefere uma realidade virtual do que a convivência, do que a vivência. Essa prioridade, essa preferência, né, pelo relacionamento virtual, pelo mundo virtual, pela vida virtual, pela imagem virtual, está muito associado a uma artificialização da subjetividade. Infelizmente, hoje a gente vive num mundo sintético. Basicamente, as pessoas têm optado por uma vida muito sintética, as coisas são muito artificiais, muito sintéticas. E o mundo virtual ele oferta isso. Ele possibilita ao sujeito montar uma imagem, uma vida, uma impressão virtualizada, ou seja, artificializada. Esse artifício funciona como uma bengala. Então o sujeito não precisa tanto estar se havendo com seus relacionamentos diretos, com as suas atitudes, porque ele posta ali e as consequências dessa postagem estão no plano da virtualidade. Ele se afasta do contato real. É óbvio que isso não é a realidade de todos. Todos nós usamos as mídias sociais. A gente tem hoje esse mundo virtual, ele faz parte da estrutura real. Eu estou falando especificamente daqueles sujeitos que optam por priorizar, por dar preferência ao mundo virtual ao mundo real, né? Então eles, na realidade, eles basicamente só conseguem estabelecer relações de convivência, relacionamentos interpessoais a partir do mundo virtual. Entendi. E quando que a gente consegue perceber que isso está funcionando de forma errada, que há um exagero e que nesse ponto a gente precisa se atentar de repente para existir um tratamento, talvez de repente um controle a respeito disso?
O isolamento talvez seja um primeiro sintoma, né? Quando o sujeito ele passa a se isolar dos relacionamentos diretos, reais, e então só consegue relacionar-se a partir dessas mídias sociais e dos relacionamentos virtuais. Além do isolamento, o resfriamento das relações. Quando você pega, por exemplo, aquela imagem que hoje está muito comum no próprio Facebook, inclusive, né, de uma família, 5, 6 pessoas na mesma sala e cada um falando ali com o seu próprio celular, um do lado do outro, mas as pessoas não se comunicam, elas estão apenas comunicando-se pelo celular. Isso parece uma charge, uma coisa exagerada, mas na realidade hoje isso representa a realidade de muitas famílias do mundo, né? E aqui no Brasil isso não é diferente. Nós somos um dos países que mais usa as mídias sociais cotidianamente, né? Nós temos quase o dobro de número de celulares do que de população. Então você vê que há efetivamente uma introjeção da rotina, da subjetividade das pessoas no mundo virtual. Então, quando esse sujeito ele se desconecta de uma vivência mais afetivo direta e passa a criar as afetividades virtuais, eu acho que esse é o limiar de diferença entre o que nós poderíamos entender como um uso natural, normal, sadio das mídias sociais para um uso talvez mais sintomático. Então, quando essa charge a gente vê, tem pessoas hoje que dentro de uma mesma casa só se comunicam ou se comunicam prioritariamente pelo celular, cada um no seu quarto e as pessoas se comunicando pelo celular. Ou então um sujeito que só consegue se relacionar com pessoas através das mídias sociais, das redes sociais, né? Não consegue estabelecer relacionamentos reais. Hoje isso é uma realidade. A gente tem casos até de pessoas que procuram no próprio consultório que não conseguem sair da realidade relacional do mundo virtual. Na hora que vai para o encontro, a pessoa trava e não consegue. Entendi. E doutor, isso poderia partir de alguma questão que o indivíduo já possui antes mesmo de ter essa dificuldade de se relacionar? Sim. O mundo virtual, inclusive, alguns estudos apontam que o mundo virtual, inclusive, facilitou alguns perfis perversos, né? Por exemplo, a pedofilia foi uma coisa que se difundiu muito com o universo virtual, porque ali você trabalha com as ficções virtuais. Então a imagem que o sujeito passa, né, a identidade que ele apresenta virtualmente pode e muitas vezes não corresponde à realidade, né? Algumas pessoas usam isso apenas como uma forma de defesa, uma couraça virtual. Ele se reveste de couraças, de imagens, de sorrisos, de frases no mundo virtual para passar ali uma imagem artificial que ele queira passar. Ou ele pode usar isso como um ato de perversão para alguma coisa, algum objetivo não sadio que ele queira atingir. Tá? Então, efetivamente, o mundo virtual ele viabilizou, ele facilitou alguns perfis perversos, por exemplo, a se apresentar. E aí, claro, vamos falar de outras situações também. Por exemplo, o sujeito que tem algum grau de timidez e que na convivência real, na convivência social, ele talvez teria que fazer um esforço maior exatamente para romper com isso e conseguir trabalhar um relacionamento direto.
No caso do universo virtual, aquilo pode acabar potencializando, por exemplo, aquela timidez, porque ele vai conseguir se soltar à distância, mas isso vai criando um certo enrijecimento de dificuldade na hora do relacionamento mais direto, mais real. Entendi. E a nível família, é necessário ter um cuidado com o exagero nas redes sociais, nas mídias. Podemos afirmar, doutor, que hoje a família anda tendo problemas para se formar, os indivíduos andam com medo de formar uma família devido à facilidade de comunicação?